28. Quero falar sobre somos ministros. Nós vamos ouvindo constantemente o termo ministros, né? Assim, ministro de tal, ainda mais no governo diurno. A nação nunca foi tão política como está sendo. Então, esse período está sendo positivo para o crescimento político da nação. Onde vai ser 2022, o que vai ser, vamos ver. Mas no que se refere a conhecimento, eu ouvi uma frase que eu acho bem interessante. Hoje, se conversar com as pessoas sabem o nome dos ministros, quer seja do Poder Executivo, quer seja também do Judiciário, e se duvidar ainda sabem dos presidentes das casas, no caso do Legislativo, quer seja Senado ou deputados federais. Mas isso não era uma realidade, porque o povo assim, sabia nome de jogador de futebol, sabia nome de lutador, e mostra que o povo está cada vez mais se politizando. Isso é muito bom, é crescimento para a nação. Está se conversando sobre dois polos, esquerda e direita, está falando sobre pensamentos ideológicos que formam os grupos, partidos políticos, o que vamos fazer, como vamos fazer. Nunca foi falado tanto sobre doutrinação como está falando nesses dias, estamos falando nesses últimos dias, como os nossos universitários só estudam determinados assuntos. Então, quando fala assim, lá na frente saiu do armário, saiu nada, já está sendo disciplinado, doutrinado para isso já há muito tempo. E algumas outras coisas mais que estamos vendo gradativamente. Então, quando falamos de ministros, em particular, se fala muito de um título que exala poder, autoridade. Mas Deus também nos chamou de ministros. Ele nos deu também essa responsabilidade. Eu quero conversar com vocês nisso de forma breve, mas pontual. Diz assim no 19 ao 20: portanto, ide fazer com todos os povos e terras, fazer com que todos os povos, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Somos ministros. Somos ministros. Um dia, em uma sala de aula, fui perguntado como poderíamos conversar, como poderíamos falar do amor de Deus para as pessoas. Por vezes, não pouco, ouvimos pessoas que dizem: como vou falar do amor de Deus que eu sou tímido? Como vou falar do amor de Deus que eu não tenho facilidade de gravar versículos? Como eu vou falar do amor de Deus que eu não sei pregar? Como vou falar o amor de Deus pelo fato de eu não saber, eu não sei orar? Foi então compreendido que falar do amor de Deus vai muito além das palavras, está na linha ali daquilo que nós chamamos de testemunho. Um grande homem um dia disse: pregue a palavra, se possível, através de palavras. Compreendemos então que o pregar a palavra está além daquilo que falamos, está muito atrelada da maneira como vivemos. A maneira que vivemos é a maior pregação da palavra. A maneira como tratamos com as coisas de Deus, a maneira como tratamos das coisas de Deus em nossas casas, a maneira como tratamos as coisas de Deus nas nossas escolas, nas nossas universidades, nos nossos empreendimentos, nos nossos trabalhos, a maneira como tratamos das coisas de Deus dentro do nosso casamento. Para o crente não existe uma vida religiosa e uma vida secular, tudo é para a glória de Deus. A maneira como namoro, a maneira como noivo, desenvolvo o noivado, a maneira como eu estou casado, a maneira como eu crio meus filhos, a maneira como eu trabalho, a maneira como eu administro o negócio que Deus me deu, a maneira como eu estudo, a maneira como eu me aplico nas minhas pesquisas, tudo é para a glória de Deus. Não existe a vida secular. O que existe é uma vida diante do Senhor.
e a maneira como a vivemos irá testemunhar ou não de quem somos. Então, São Francisco de Assis diz: pregue, se possível, usando palavras. Nosso dia a dia, a maneira como realmente lidamos com as questões, prega mais do que as nossas palavras. Segundo, pastor Marcos Madaleno: se você não ganhar o coração, dificilmente a pessoa lhe dará os ouvidos. Se nós não ganharmos o coração do nosso cônjuge, o coração dos nossos filhos, o coração de quem está do nosso lado, dificilmente eles nos darão os ouvidos. Existia um homem chamado pastor Jonathan Edwards, foi um dos grandes estadistas. Dizem ainda que ele ajudou na democratização dos Estados Unidos da América, um homem extremamente ungido, mas que não pregava bem, que tinha dificuldades na fala, era um erudito, era um estudante, mas não tinha nenhum impacto quando ia palestrar, até que um dia esse homem foi impactado com a glória de Deus. Depois de períodos de oração, juntamente com um grupo chamado de puritanos, esse homem recebeu uma capacitação vinda dos altos céus, e a partir daquele momento as pregações dele continuaram a mesma, aquelas pregações lentas, aquelas palavras mais difíceis de serem compreendidas, mas depois daquele momento do encontro com o Espírito Santo, algumas coisas mudaram, e esse homem pregou, e hoje temos o livro escrito também pela essa mensagem chamada Pecadores na Mão de um Deus Irado. Então diz o livro que fala sobre a vida de Jonathan Edwards, ou se vocês quiserem estudar um pouco sobre os avivamentos e reavivamentos, o livro que indico é Heróis da Fé, que traz ali uma biografia interessantíssima com pessoas que foram impactadas com a glória de Deus. Diz que ele continuou pregando sem sal como ele pregava. Diz que ele continuou ali meio cheio de intelectualidade, mas quando ele teve esse impacto, as pessoas foram convertidas em seus respectivos corações e elas passaram a dar ouvido para ele. E dizem que quando ele pregou esse sermão, o poder de Deus era tamanho naquela congregação que as pessoas seguravam nos bancos, clamando, pedindo misericórdia, porque parecia que o chão estava se abrindo e o consenso do pecado era tão grande que as pessoas gritavam, pedindo perdão a Deus por aquilo que faziam de errado. Nada mudou na oratória dele, o que mudou foi uma vida com Deus. E dizem que onde aquele homem andava, existia um toque do Espírito Santo na vida das pessoas e havia uma conversão de corações. Charles Finney era um advogado, carequinha, e dizem que quando ele então entrou em uma fábrica para falar do amor de Jesus, as pessoas caçoavam dele, mas houve naquele momento um temor tão grande sobre as pessoas e houve uma conversão de coração, e as pessoas no primeiro momento caçoaram, mas no segundo momento pediam perdão, confessando os seus pecados e entregando a sua vida a Jesus. O que eu quero dizer com isso? Que quando você anda com Deus, Deus te dá o coração do povo, e aí, independente da forma como se fala, se gaguejando, se fala errado, se não consegue falar o português corretamente, não importa. O que importa é que uma vez que a pessoa dá o coração, você ganha o coração da pessoa, a pessoa também te entrega o ouvido, e quando entrega o ouvido, pelo seu testemunho, ela automaticamente entende o Evangelho da graça de Deus. Segundo aquilo que eu acredito, a primeira Bíblia que os nossos filhos leem na vida é a vida dos pais. Então, quando eles olham para nós que somos pais e pais cristãos, é a primeira Bíblia que eles têm em contato. Se eles não estão enxergando a Bíblia perfeitamente nós, dificilmente nós teremos o coração deles. E logo, como diz também, tanto o pastor Marcos Madaleno, como nós ouvimos, Tayane, pastor Fabão, automaticamente o adolescente e o jovem têm um espaço, que é de quem chega primeiro. Quem está chegando primeiro no coração das nossas crianças?
Por isso, esse chamado do ID tem algumas coisas importantes para serem aqui pensadas, pinceladas. Eu posso levar uma mensagem, mas se eu não tiver a chancela daquele que me enviou, é só uma mensagem. Mas se eu tiver a chancela daquele que me enviou, eu me torno um embaixador daquela mensagem. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 18, 19 e 20. Coloca na tela para mim, por favor. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Versículo número 18, de novo. Consigo mesmo, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Primeira verdade, diz assim comigo: eu sou um ministro. Você é um ministro, porque quando o Senhor falou ide pregar o Evangelho, Ele olhou para você e disse: você também é um ministro da reconciliação. Como diz os embaixadores, a camisa que está ali, Danilo usando, você é o embaixador da parte de Cristo. Onde você vai, você está levando a bandeira da nação celestial. Você pode estar na sua casa, pode estar no bairro vizinho, você pode estar na casa de um amigo, você pode estar em vários lugares, mas quando você chega lá, quando você chega com o seu carro, a placa não é a placa do Rio de Janeiro, a placa é uma placa dizendo assim, nação celestial. Quando você chega lá, a pessoa fala, você é embaixador de qual reino? Aí você fala, sou embaixador do reino dos céus. Por que você está com essa marra? Porque alguns chegaram a ser ministros humanamente por negociações, mas eu me tornei ministro por misericórdia e amor da parte de Deus para a humanidade. Um dia não merecia, mas Ele me alcançou quando estava lavado ali, quando estava envolvido nos pecados, corrompido, e Ele me limpou, e não apenas me limpou, não apenas me deu uma nova chance, mas Ele também me fez ministro da parte dEle, para propagar que aquilo que Ele fez comigo, Ele pode fazer com qualquer um. Você é ministro da reconciliação. Você, minha irmã, tem o ministério da reconciliação. Esse chamado é para todos nós. Pega do pequeno ao maior. Não importa a idade, não importa se sabe falar, se tem oratória, não importa se sabe interpretar os textos, se tem hermenêutica, se tem exegese. Entenda uma coisa, isso não é para os preparados, isso é para todos. Todos que compreendem que são chamados por Deus, que foram salvos, se tornaram ministros da reconciliação. Deus te chamou para reconciliar o mundo novamente a Ele. Esse chamado é para todos nós. Você não é um zero esquerda, você não é um Zé Ninguém. Você não pode reclamar, ninguém me dá oportunidade para falar do amor de Jesus. Ele te fez ministro. Onde você vai na festa de aniversário, se não tem oração, você é o primeiro a dizer, eu oro. Se não tem quem pregue e fala, não sei falar como pastor, como a pastora sabe falar, mas eu prego. Olha, quando a pessoa está enferma, vai lá e ora. Uma vez contei aqui, a vizinha tem um amor incrível por alguns animais e tinha um cachorrinho dela, talvez ela esteja ouvindo, ela vai lembrar desse dia. O nome do bichinho gravei, Catatal. O mais velho, o cachorro maior, sabe que os pequenininhos são folgados, né? Amém? Quem diz, pequeno é folgado, meu irmão. E aí o pequenininho Catatal não tinha o que fazer, mas foi encarar o maior. E o maior estava naquele dia envezado. E ele foi para cima do maior e o maior só deu uma mordida nele.
E aí o bichinho deu aquele grito, e aí a vizinha ama muito os animais dela. E ela começou a gritar, catatal, 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 catatal. E eu fiquei assustado, saímos, né? A Regiane, Diego, o que vamos fazer? Eu falei, passa o catatal aqui. Ela me deu pelo muro, peguei o catatal. E a Regiane, sem saber o que fazer, eu falei, bom, não sei o que fazer, mas sei o que fazer. Falei, se afasta, Regiane. E o bichinho estava com a língua para fora, né, com o sangue escorrendo. Eu peguei a mão, botei no peito do bichinho. Falei, Jesus, é um animalzinho, mas ela tem uma importância para minha vizinha. Foi ou não foi, Regiane? Foi assim, não foi? Senhor, cura o catatal no nome de Jesus. Estão rindo? É verdade isso. É verdade. Orei pelo bichinho, botei a mão, falei, traz o catatal. O catatal, na hora que estava orando, o catatal fez... Aí eu parei assim. Foi. Aí eu falei... Aí deu aquele negócio, depois eu falei, meu Deus, pega o carro agora. E corre com o catatal para o veterinário. O catatal não resistiu, mas chorou muito. O catatal não, a dona. Meu Deus, assim, até hoje me comove ver a dor dela. Comove ver a dor dela. Até hoje ela lembra do catatal, para vocês terem uma ideia. Então, olha, orei pelo catatal, mas foi aquele momento que eu sei que Deus tocou no coração daquela vizinha. Nós não sabemos como. Às vezes tem coisas que para nós não tem nenhuma importância, mas para a pessoa tem importância. A gente fala, vou te dar uma moral, deixa eu dar uma oradinha sobre isso. Você é ministro da reconciliação. Onde você vai, você é ministro da reconciliação. Segundo, a coisa é tão séria que o mundo está querendo ler aquilo que tem importância. Por isso Deus te fez carta viva. 2 Coríntios capítulo 3, versículo de número 3. Segunda carta aos Coríntios 3:3 diz algo que é incrível. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, põe 4 para mim, mas, isso aí, perfeito, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Ei! Vocês são cartas vivas, nós somos cartas vivas. Vamos aqui gravar. Primeiro fala, eu sou ministro de Cristo. Segundo, fala comigo, eu sou carta viva. Onde você vai, as pessoas estão lendo a sua vida. Por isso que é importante você tomar cuidado nos mínimos detalhes, com o que você está vestindo, da maneira como você está falando, a maneira como você se relaciona, a maneira como você faz negócios, a maneira como você trata com algumas crises. Eu digo aqui em particular que eu entendo que até a briga dos casais cristãos precisa ser uma briga diferente. A canelada não é aquela canelada que um grita lá do lado, eu vou te dar uma canelada, e o outro fala, eu vou te dar uma canelada pior, eu vou te dar outra canelada, e o outro, abençoado, anjo, não sei do céu ou do inferno, mas, anjo, e aí, até conversa e discussão precisa ser diferente. Eu defendo que até as nossas discussões, melhor, as discussões que às vezes aparecem, que não é nossa não, às vezes, sabe, acontece, mas até as nossas discussões precisam ser diferenciadas. Os vizinhos precisam ficar com uma interrogação e falar assim, esse casal é muito perfeito, tem alguma coisa errada, por quê? Porque eu não ouço eles brigando, não ouço um xingando o outro, entende isso? Todos nós passamos por momentos de dificuldades, mas como vamos tratá-los é o ponto que demonstra se estamos em Deus ou não. Vou brigar com meu filho, você está desse jeito, mas você não é isso que você está fazendo. Temperança, as crianças estudaram sobre isso. Domínio próprio, importante. Nós somos a carta viva. Onde vamos, as pessoas estão nos olhando. Um dia,
existiam muitos questionamentos sobre a igreja, como estava. E aí, com os corpos diaconal, os de liderança, apontando, estamos com problema de documentação A, B, C, D. Quem lembra aí, diáconos de liderança, foi? 2 anos, que dificuldade. Que dificuldade, mas vamos organizar, vamos botar tudo em um lugar. E fomos... Hoje eu recebo conversas de amigos dizendo assim, Diegão, como vocês conseguiram fazer isso? Como se ajustou isso? Sabe o que é isso? Onde nós vamos, nós somos cartas vivas. A igreja precisa ser um farol nesse mundo, não apenas para testemunhar o Cristo, mas também para ajudar aqueles que estão meio com dificuldades. Nós não temos palavras de acusação, o que temos é palavras de ajuda, em que podemos te ajudar. Hoje, para a glória de Deus, a igreja está cada vez mais assim, estruturalmente, administrativamente fechada. Cada vez mais, assim, bem ajustadinha. Sem pastor, eu quero ver as finanças. Você é dizimista? Vai lá, pode pegar o relatório, vai ver item a item. Só não vai ver quem dá o dízimo e que dá a oferta. Isso você não vai ver. Mas você vai ver lá o total de entrada e o total de saída, inclusive o quanto o pastor ganha. Que o pastor ganha em cima daquilo que vocês doam. Mas o pastor não tem autonomia nenhuma sobre aquilo que entra. Porque existe um ministério sério que trata com as questões financeiras da igreja. E por isso que no pouco estamos fazendo muito, porque há seriedade no tratamento das coisas. Mas não existe mais. Vá aqui, dá uma olhada, que fica tranquilo, porque está, justinho. Somos cartas vivas. Terceiro e último, e termino aqui. Além de cartas vivas, o Senhor diz que somos aroma de Cristo. 2 Coríntios capítulo 2, versículo de número 15. Vamos ler? 2 Coríntios 2, 15. Porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Nós somos o aroma de... E esse termo ali, entre os que estão sendo salvos, que vão perecendo, sabe por quê? Quando nós chegamos, nós somos aroma de vida para os que estão sendo salvos, mas para aqueles que não querem nada por nada, acabamos também testemunhando sobre a morte espiritual deles. Eita! Nós somos o aroma de Cristo. E é engraçado que quando um crente vivo chega, uma carta viva chega, quem está vivo, quem é espiritual discerne bem tudo. Quem está vivo fica, rapaz, mas quem está morto, depois de um período junto fala, santarrão. Quer levar tudo no pé da letra. Eu não penso dessa forma. Porque a nossa postura em Cristo testifica com os vivos a vida, mas testifica com os mortos a morte. Por isso que quando nós chegamos, primeiro, somos ministros da parte de Cristo. Segundo, somos cartas vivas. Terceiro, somos aroma de Cristo. Quando você chega, quem está vivo? Aleluia. Mas quem está morto? Nada a ver. Fica falando toda hora orar, ler a Bíblia. Cada um cuida da sua salvação. Mas quando um espiritual chega, logo testifica. Quem está vivo, testifica para a vida. E quem está morto, para a morte. Só tem um detalhe. Essa morte hoje é momentânea. Mas se nós não acordarmos desse período louco, essa morte também pode ser eterna. Existem 3 mortes. A morte é essa que estamos vivendo, que podemos morrer, espero que Cristo volte. Estava conversando com Mona, eu falei, Mona, eu não tenho planos pós-Mona,
Então cuide da sua saúde, porque eu não quero te perder agora. Não tem plano pós-Mona. E eu espero que você não tenha plano pós-Diego. Eu vou voltar, vou segurar no teu pé. Que coisa, né? Vou fazer até o sangue de Jesus tem poder. Não tem plano pós você não, hein? Vigia. Mas eu não quero passar pela dor do que algumas pessoas maravilhosas passaram. E eu estou falando, Senhor Jesus, volte. Não deixa nem eu morrer, nem ela morrer antes do Senhor voltar. Porque eu não sei se suportaria essa dor. Quem já pensou nisso? Aí a Mona olha para mim e fala, para de pensar em morte, vamos aproveitar a vida. Mas eu falei, não quero passar por essa dor. Jesus volta antes de chegar esse cálculo aí dos dias. Entenda bem. Existe essa morte natural, mas também tem uma outra morte, que a pessoa está viva, mas espiritualmente está morta. Já conheceu da palavra, já viveu a palavra, mas por questões, pode ser pela semeadura, na perspectiva, preguei aqui, parábola de semeadura na perspectiva de uma igreja saudável. Quem não viu ainda no YouTube, vai lá ver. Pode ser que o terreno daquela pessoa tenha sido terreno pedregoso, ou cheio dos espinhos, mas certo cheio dos espinhos, que vão surgindo as necessidades da vida, as paixões, e a pessoa vai sendo sufocada e perdendo aquela vida espiritual. Existe a morte espiritual também. E quantas pessoas estão vivendo essa morte espiritual? Mas terceiro e último, existe também uma outra morte, que não é a morte natural, porque se nós estamos em Cristo, morremos naturalmente, estamos promovidos ao céu. Se estamos mortos espiritualmente hoje, mas uma vez buscando ao Senhor, reacendendo essa chama, nós então voltamos a viver. Mas existe uma terceira morte, que se chama a morte eterna. Essa, meu irmão, é o resultado de uma vida com Deus, ou melhor, uma vida longe de Deus. E essa morte é uma morte longe do Senhor. Quem está nele uma vez morrendo, estará com ele no céu, mas quem não está nele, uma vez morrendo, estará longe dele no céu. São 3 mortes. Precisamos todos os dias pensar nisso. Você é aroma. Aleluia, obrigado, Espírito Santo. Você precisa chegar lá onde você está indo e as pessoas sentirem aquele peso mesmo. Se elas não estão em paz com Deus, elas precisam olhar para você e dizer assim, Santarrão. Aí você olha para ele e fala, Santarrão não, ministro da reconciliação. Deus me colocou aqui para te incomodar mesmo, para você não ficar de paz, de boa quando estiver perto. Todas as vezes que estiver perto de você, eu estou orando para o Senhor te incomodar, você olhar para mim e falar assim, essa pessoa só quer saber de orar, tudo tem que orar, para comer tem que orar, para ver televisão tem que orar, para decidir tem que orar, para namorar tem que orar, ora tanto! É isso mesmo, Deus me colocou para te incomodar mesmo. Porque esse incômodo no teu coração é um tapa espiritual para você acordar da condição espiritual que você está vivendo. É isso mesmo. Vamos orar ao Papai do Céu? Você pode ficar sobre os pés. Vamos aqui cantar rápido não, vamos cantar. E aí depois eu vou terminar em seguida, mas orando. E vamos para a EBD, adultos, adolescentes, jovens que querem participar, vai falar sobre gratidão. Eu inspiro você a participar. 10h30, 10h40, estaremos terminando. Quem vai se batizar só tem o Ferraz, você sobe comigo, Mateus, tá? Que eu vou tratar algumas coisinhas, minutos ali contigo. E eu vou pedir abertamente à igreja, ore por mim. Eu estou precisando fazer 4 provas até segunda-feira. E eu estou assim, Jesus me ajuda. Ontem fiquei o dia todo estudando. Hoje, chegando aqui, eu vou fazer uma das provas, vou ter que ficar à tarde estudando, para à noite chegar e fazer outra prova, e amanhã mesmo com trabalhos eu preciso também fazer mais 2 provas. Então tá tenso o negócio, a cabeça tá assim.
Quando você orar, fala assim: Jesus, ajuda o pastor, que ele está na prova das provas. Tá bom? Vamos orar? Agora vamos cantar. Tudo está preso.